Os gregos antigos, os filósofos, os grandes filósofos, Platão fala sobre, na verdade escreve Sócrates, né, falando Uhum. muito sobre o cuidado de si, Isso. conhecer-se a si mesmo, né, Sim, a cuidar de si. sim, Esse conceito, ele tem sido deturpado ao longo dos últimos séculos, sim. certo, Paulo? A gente hoje, quando se fala em cuidar de si mesmo, Uhum. soa até de certa forma, arrogância Sim. ou até a narcisista. Uhum. E sendo que, na verdade, por quê? Porque esse conceito foi deturpado. Mas qual que é o verdadeiro sentido do cuidar de si mesmo e qual que é a importância disso para a sociedade, Paulo? O que acontece? Eles tinham um senso comunitário na antiguidade muito mais forte do que o senso que nós temos hoje. Então, quando eles falavam cuidado de si, que é a segunda estética da existência, que a gente chama no grego de epimeleia eto, quando eles falavam do cuidado de si, do cuidado com o corpo, por exemplo, de ser forte, de ser ágil, de conseguir performar, executar grandes feitos, que essa era a ideia, por exemplo, dos heróis da Ilíada e da Odisseia, eles viam isso como dois fatores importantes. Primeiro, você cuida de si, porque cuidando de si você melhora a comunidade. Por quê? Porque você inspira outras pessoas serem melhores, você agrega para a comunidade aquilo que você é. Se você é melhor e você participa de um grupo, necessariamente o grupo vai ser melhor, certo? Isso Certo. é É básico. fato. É básico. E nessa ideia de você ser melhor e inspirar outras pessoas, as pessoas que estão disputando contigo, elas se tornam melhores. Por exemplo, ah, vamos pegar na história recente do esporte para ilustrar melhor o que eu estou falando. Se você for pegar um corredor como o Usain Bolt, ele não teve adversário. Você acha que a gente conheceu o melhor Usain Bolt possível? Se a gente conheceu, não tem Cara, como saber, não né? tem como saber por quê. Porque ele nunca teve um oponente à altura. Ele não tinha o estímulo necessário Exato, para dar o melhor de si, talvez. Ele exato. pode até ter internamente pensado que deu o melhor de si, mas talvez se tivesse alguém que fosse à altura dele, estimulasse a ser Perfeito, ainda melhor. perfeito. Já Cristiano Ronaldo e Messi, Aí a gente já tem uma disputa é mais isso? plausível. No MMA, John Jones, ele não teve com quem disputar contra ele. Ele foi o melhor desde o começo. Por que que ele se envolveu em tanto problema fora do ringue? Porque ele não tinha quem disputar, não tinha ninguém para puxar ele. Não tinha problemas suficientes no esporte, daí acabou buscando fora. Exato. Então, como eu falei do Zen Bolt, ele foi jogar futebol, porque para ele não tinha mais graça correr. Eu já sou melhor nisso aqui, não tem ninguém que me bata. Que chega nem perto, Não né? chega nem perto. Então, por que que eu vou continuar tentando treinar? Ele bateu o recorde que ele bateu olhando pro lado, brincando, rindo, parando. Sim. De forma excepcional, né, cara? E- Então, é isso que eu digo. Quando você tem um oponente à altura, você consegue ser melhor. Então, por exemplo, os guerreiros espartanos mesmo, eles se dividiam no que em grego a gente chama de sisition, que são grupos de 15. Por que 15? Porque 15 é o número do pelotão. Era o que eles conseguiam fazer a formação perfeita. Uhum. Então, quando eles se dividiam em 15, aqueles 15 era a família dele. Era obrigação toda noite eles jantarem juntos, os 15. Era obrigação, porque eles precisavam se conhecer. Precisavam saber com quem eles estavam lidando. E todo mundo puxava todo mundo. E no final, depois de treinarem exaustivamente, de se matarem quase num treino, eles simplesmente iam jantar juntos e celebrar a amizade deles. Fortalecer os laços. Fortalecer os laços. Olha só. E o ambiente estimulava a que Com eles toda se certeza. desenvolvessem. E esse assunto, cara, esse assunto de ambiente, ele tá muito em alta hoje, Sim. mas a gente pode trazer para a filosofia, né, Paulo? Trazer, você acabou de citar um exemplo antigo, e a gente tem outros exemplos antigos, como, por exemplo, em outras áreas, né? Em outros. Sim. Eu trago aqui o exemplo de Florença, no período do Renascimento, na Itália, lá Uhum. no século XV, XVI, período de Michelangelo, Leonardo da 20. Vinci, Rafael, Donatello, a próprio Maquiavel. É um período em que surgiu grandes mentes, Uhum. pessoas, artistas brilhantes, e aí a gente às vezes se pergunta
como que em período tão pequeno, tantos caras expoentes surgiram no mesmo ambiente. E aí a gente começa a entender por trás daquilo, né? E aí vê que houve, por exemplo, lá um incentivo de uma família chamada os Médicis, que haviam muito interesse em arte, muito poderosos, dominavam aquela região, incentivavam muito financeiramente também, mas o que? É um ambiente que foi criado e propício para um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento artístico. E a gente tem isso, outros exemplos atuais, como o próprio Vale do Silício, em que se desenvolveu empresas e virou um boom ali de grandes negócios. E acho que isso é muita influência também do ambiente de criar essa competição, né? De criar essa necessidade de um instigar o outro. Se você tem um resultado e eu estou caminhando contigo, provavelmente eu vou querer ter um resultado melhor que o teu. E aí isso vai estimular uma competição que, de certa forma, ela é sadia. Sadia, né? Com toda certeza ela é sadia. E a gente perdeu isso ao longo do tempo. Mas a gente precisa ver isso com bons olhos, porque não é ruim competir. A competição ela serve justamente para a gente ir além do nosso limite. E indo além do nosso limite, a gente conhece seres extraordinários. Extraordinário, fora do normal. Então, por exemplo, não é à toa que o Brasil é o país do futebol, porque todo o ambiente conspira para isso, porque toda a nossa história é assim, mas nada impede que a gente seja bom em outras coisas, em micro-regiões. Porque o que acontece? Quando o ambiente ele faz ligar ou desligar uma chave. Então isso a gente chama de epigenética. Às vezes a pessoa é incrível para uma coisa e ruim em outra. E tá tudo certo. Por exemplo, você não vai ser jogador da NBA com 1,50 m. É impossível. Tem uma limitação física. Tem limitação física, uma questão genética. Mas você pode ser, talvez, o melhor cientista, melhor químico, ganhar um Nobel de Química. Tá no ambiente certo e entender as limitações e buscar aquilo que realmente ele pode fazer diferença, né, Paulo? A grande sacada da vida, a grande, assim, muitos autores colocam que a grande inteligência da vida é essa adaptabilidade do ser humano. E nessa adaptabilidade você vai conhecendo o que você é bom. Porque nós somos, voltando a falar, nós somos perfectíveis. Nós não somos perfeitos, nós somos sempre perfectíveis. O que é isso? Nós somos passíveis de aperfeiçoamento. Mas somos seres que nunca vamos alcançar a perfeição. Então, por isso que a busca ela é perene. Ela é uma coisa que nunca vai cessar. Você nunca vai estar pronto. Se você for esperar o momento que você estiver pronto para tentar alguma coisa, você nunca vai tentar. Nunca vai começar. Porque você nunca vai estar pronto.